Pois bem, voltamos aqui, pedimos perdão aos irmãos, voltamos aí, deixa os irmãos entrarem aí novamente, para a gente continuar aqui essa fala nossa, né? No nome de Yeshua. Regula, porque tá cortando a cabeça da gente, né? Tá cortando a cabeça da gente? Sobe um pouquinho só. Subiu. Cadê o povo, gente? Cadê o povo? Sobe um pouquinho o suporte aí. Ainda corta, né, Marcos? Eu acho que parece que a tua tela é maior que a minha, viu? A tua tela. Deixa eu ajustar aqui, irmãos. Vai entrando aí que a gente vai continuar, tá? Não é isso? Agora tá bem, né? Melhorou. Ok? A tua tela é enorme, Muito bem. Tu acha, né? Não, pai. eu acho. Muito bem, então vamos retomar aqui. Então, primeira coisa, abandone posturas infantis. Né? Você só pode amadurecer abandonando as coisas de criança espiritual, de menino na fé. Alguns litígios entre irmãos, alguns descontentamentos, algumas contendas, alguns falatórios, faz parte da infantilidade espiritual. Então Paulo, ele vai trazer essa ideia, quando ele diz, quando eu era menino, agia como menino, mas ele diz, mas quando fiquei homem, deixei as coisas de menino. Não dá para a gente ainda perceber como pessoas que têm 5, 10, 15, 20 anos caminhando com o Senhor, ainda com posturas infantis. Mas sabe o que acontece, pastor? Esse é o problema. Eu bato muito nessa tecla da questão dos mandamentos, de guardar os mandamentos. As pessoas, vírgula, entre aspas, são relapsas com os mandamentos do Senhor. É verdade. Porque se as pessoas guardassem a palavra no coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra, ela nos conduz em toda justiça. Eu comparo a palavra do Eterno como a sinalização de trânsito. Não é? A sinalização de trânsito. As placas. Nós temos o caminho da vida, que é Yeshua. Nós temos a porta do reino e nós temos o caminho do reino. E nós temos o alvo. Qual é o nosso alvo? Nós iniciamos a nossa caminhada, porta do reino, que é a imersão, ali, o batismo. Quando a gente entra no caminho do reino, a gente... Faz techuva, né? Faz a techuvá, né? O arrependimento, o retorno, bem lembrado. Depois a gente tem a imersão e os dons do Espírito Santo. Depois a gente continua seguindo o caminho do reino. Porque nós temos um alvo. E o caminho do reino é guardar todas as palavras que Yeshua nos ordenou. Guardar todas as palavras que Yeshua nos ordenou é guardar os seus mandamentos. Exatamente. Ou seja, são as sinalizações, as placas. Porque quando você pega uma estrada, ou uma autoestrada, aí em Portugal fala autoestrada, né? Isso. Quando a gente pega uma autoestrada, a gente precisa dessas placas, a gente precisa dessa sinalização para que a gente possa ter certeza que a gente está na direção correta. Exatamente. É isso. Então as placas estão lá. As placas no mundo espiritual seriam os mandamentos do Eterno. Faça isso, não faça isso, vá por aqui, siga aqui. Entendeu? Então, muitas pessoas estão vivendo uma vida, entre aspas, espiritual, sem essas sinalizações, sem os mandamentos. Exatamente. Então, elas são inconstantes, pastor. Elas se tornam inconstantes, não tem firmeza. Não tem firmeza. Porque a sua vida não está firmada na rocha. Exatamente. Então, elas são muito frágeis. Exatamente. Qualquer vento, Exatamente. vento de doutrina, Isso. vento disso, vento daquilo, deixa a pessoa abalada. E essa casa, ela cai facilmente. Exatamente. Quantas pessoas caíram na fé porque não tinha essa firmeza espiritual, não Exatamente. tinha essa orientação bíblica Exatamente. na sua vida? E aí Paulo vai escrever a sua carta aos Coríntios, capítulo de número 3, primeira carta, verso 1 e 2, e vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas tive que vos comunicar como a carnais e meninos no Machia, meninos em Cristo. De maneira que, ele vai dizer, eu vos criei com leite, mas não pude vos dar alimento sólido. Observe, a criança começa a tomar o leite materno, depois a papinha, depois comida sólida, ela vai progredindo, vai crescendo, vai amadurecendo, vai, né?
prosperando na sua caminhada. Então Paulo está dizendo, eu gostaria de vos dar alimento sólido, mas não pude. Por quê? Porque vocês agiam ou estão agindo com carnalidade, porque são meninos espirituais. Isso quer dizer que o menino espiritual, a criança espiritual, ele age sempre de forma carnal. Ele nunca consegue observar o lado espiritual daquilo que está passando. Se é exortado, só leva para o lado carnal, né? Está me perseguindo, que não gosta de mim, que quer destruir meu ministério. Nunca observa o lado espiritual da exortação. Né? O que é que está por trás dessa palavra de exortação, de chamar a atenção, né? De trazer à tona uma instrução mais severa por um bem maior espiritual. Então, aquele que não abandona posturas infantis, ele sempre vai produzir a incapacidade de absorver ensinamentos mais sólidos, profundos da palavra do Senhor. O pastor Marcos citou Hebreus capítulo 5, e no verso 14 o autor vai dizer, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática de quê? Da palavra do Eterno, das leis do Eterno, de pôr em prática o que ele aprende com o Senhor, vai ter as faculdades exercitadas para discernir tanto quanto bem quanto para o mal. Sim. Olha aí, esse discernimento, essa capacidade de discernir as coisas, de poder entender o que está passando, o que está vivendo, como estão as coisas acontecendo ao seu lado, só vem pela maturidade do exercício que a palavra do Eterno traz e produz em nós. Então, abandone posturas infantis. Essas birrinhas, essas coisinhas que não levam a nada, que só faz atrasar a sua vida. Busque maturidade, exercite a sua postura cristã através do que a sã doutrina, do que a palavra do Senhor nos dá, nos ensina. Abandone posturas infantis que só vão atrofiar a sua vida espiritual, que só vão fazer você regredir ou estagnar, ou viver uma vida medíocre, rasteira, pequena, que não cresce, que não prospera. E Paulo traz essa instrução em sua carta segunda a Timóteo, para que todos nós, como homens do Senhor, possamos ter exercitadas nossas faculdades para podermos entender, ouvir, discernir. Paulo vai dizer que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas o que não é, não discerne. Então, a maturidade espiritual vai nos levar a crescer, né? Exercitar a nossa vida com o Senhor. Pastor Dinaldo, trouxe aqui uma palavra aqui, Efésios 4,14, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para... Vou falar sobre esse texto já, pastor Dinaldo. Obrigado pela sua contribuição, mas já está aqui na língua para poder a gente falar ele já sobre esse texto. Pastor Marcos, quer falar algo? Veja bem, no mesmo contexto da carta, no capítulo 3 que estamos lendo, o apóstolo Paulo começa dizendo no verso 1, sabe porém o seguinte, nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, guardarão as aparências da piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Afasta-te também desse. Não é nem, essa tradução não está boa, não é nem o poder, negando a essência. Negando a essência, porque existe muita aparência, né, das coisas. Aparência. A pessoa se apresenta de uma maneira tão bela, bem vestida, com uma linguagem bem rebuscada. A pessoa causa aquele impacto para nós, mas quando a gente vai conviver, quando a gente vai observar de perto, não é nada daquilo, infelizmente. Então o apóstolo Paulo, ele está profetizando, o Eterno o revelou, o futuro. Nos seus dias já acontecia isso muito, mas ele estava dando uma palavra profética para nós. E ele tem um antídoto aqui, né? Ele fecha esse capítulo 3 com um antídoto, que é o texto que o pastor Paulo leu. Agora, no verso 10, ele diz, tu porém, meu discípulo, Timóteo, tu porém,
me tem seguido de perto no ensino. Olha para isso, pastor. Isso é muito importante. Você ter pessoas, discípulos seus, que seguem você de perto no ensino. Se já observaram que você é uma pessoa provada e aprovada pelo Senhor, tem que seguir você de perto. Porque o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou do Messias, sou de Cristo. Exatamente. Então, o verdadeiro discípulo, ele segue o seu líder de perto. Ele é o exemplo, ele segue o exemplo do seu líder, do seu pastor. Exatamente. Né? Exatamente. E se você não faz isso, ou tem duas coisas, ou uma coisa ou outra. Ou esse pastor não está seguindo as escrituras, a palavra do Eterno, e você não quer segui-lo porque ele é um mau exemplo, né? Ou então, porque você é um rebelde, porque você não tem compromisso com o Eterno, com a sua palavra. E aí tem essa questão que é complexa. Por quê? Porque muitas pessoas, né, elas, em vez de seguir o seu líder, aquele que está firmado na palavra, ensinando a sã doutrina, que tem, como falou, o pastor Marcos falou aqui, tem um testemunho com o Senhor, eles ficam dando ouvidos a outras pessoas do mesmo nível que eles ou inferior até a eles. O que é pior ainda. O que é pior ainda, porque ficam contaminando-se uns aos outros, em vez de ouvir aquele que o Eterno colocou sobre eles para instruir, para ensinar. A quem o povo deveria dar ouvidos? A Moisés ou a qualquer um da congregação? A Moisés, claro. Porque o Eterno levantou Moisés para ser o líder, aquele que ensinaria o povo. A quem o Timóteo tinha que dar ouvido? A Paulo, que o Eterno colocou para ser o seu líder, seu instrutor? Ou a Demas? Ou a Silas, ou a Barnabé, foi a Paulo. Então, ouça a sua liderança, ouça os seus líderes, imite a sua fé, imite o seu proceder, ande com aqueles líderes que Deus plantou sobre sua vida para ser bênção para você. E não fique dando ouvidos a insatisfações, porque há pessoas, irmãos, que têm uma insatisfação crônica de vida, é uma infantilidade, nunca está satisfeito com nada, são insatisfeitos crônicos, e essas pessoas, elas têm a tendência de contaminar outras pessoas. Paulo vai dizer aqui, o texto que o pastor Marcos leu, aqui no verso de número deixa eu ver aqui, que ele vai dizer, foge dessas pessoas, né? Sim. Onde está aqui? Foge. Afasta-te. É o verso 5. Verso 5. Ele diz, afasta-te também desses. Afasta-te também desses. Então tem pessoas, irmão, que o falar deles é tão corrosivo, sempre reclamando, sempre insatisfeito, sempre apontando defeitos, sempre apontando falha da liderança, da igreja que eles congregam. Afasta-te deles, porque se você não tiver maturidade, você vai comer o que eles dizem. Aqui eu volto a falar daquela velha fala de Jó, no capítulo 34, verso 3, assim como o paladar prova o alimento, o ouvido prova a palavra. Então afasta-te, porque só vai trazer para você contaminação e não vai fazer você crescer nunca. Se você não puder influenciá-los a amadurecer, não desça a infantilidade deles, senão você vai se perder também. Então, essa postura infantil, além de produzir uma incapacidade de absorver alimentos sólidos, também vai promover uma inconstância espiritual. Pessoas que não amadurecem sempre são inconstantes. Pode observar, elas não param em igreja nenhuma, não para em congregação nenhuma, não para com liderança nenhuma, está sempre inconstante, um dia está bem, no outro dia está mal, um dia está cheio de fé, outro dia está desfrutando de tudo, um dia está com cara feliz na igreja, no outro dia está cara de soldado federal do Iraque, capanga de Saddam Hussein, não fala com ninguém, inconstantes. E Paulo vai dizer, aqui eu vou referir ao texto que o pastor Dinaldo citou, Efésios 4,14, Paulo vai dizer assim, para que não sejais meninos inconstantes, levados por toda a roda de doutrinas, através de homens fraudulentos, Então observe, a pessoa que não amadurece, ela vive uma inconstância espiritual, Um dia está bem, no outro está mal, um dia crê
o outro duvida de tudo, num dia está com a liderança agarrado, no outro dia está dando as costas para a liderança, num dia está feliz com a igreja, no outro dia já quer mudar de igreja, vive assim a vida inteira. Olha o percurso, olha o histórico de algumas pessoas que são inconstantes, infantis, crianças espirituais, não param em lugar nenhum, sempre estão insatisfeitas e inconstantes. Essas pessoas são alvos fáceis para as heresias, né? Para as pregações distorcidas, né? Para o jogo de interesse gospel que existe por aí, porque não se apegaram na verdade de Deus para crescer e amadurecer. Verdade. É interessante que o apóstolo Paulo, ele é perfeito aqui na sua exposição, no seu conselho, né? Ele diz no verso 10 que eu já li, vou repetir, né? Vou repetir porque eu quero contextualizar, ou seja, ampliar aqui essa leitura. E tu, porém, me tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos. Então o apóstolo Paulo, ele não era hipócrita. Tanto é que ele disse, sede meus imitadores como eu sou do Messias, de Yeshua. Então era uma pessoa extremamente segura no seu ensinamento. E uma pessoa que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, meus irmãos, é preciso realmente ter autoridade para falar isso, né? E este homem aqui, ele continua dizendo para Timóteo, desde verso 15, desde a infância conheces as sagradas letras, ou seja, a Torá, o Tanar, né? A Bíblia hebraica, nesse caso, que tem os mandamentos do Eterno. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Yeshua Mashiach. Olha aí. Então, desde a infância você foi educado, você foi instruído em toda a verdade, né? Você foi instruído em toda... Não cabe a você cometer infantilidade, ser menino na fé, não cabe a você. Porque você foi educado, você foi instruído. Então, queridos, se nós ainda não estamos nesse nível de educação, de instrução, é porque nós temos falhado. Nós temos falhado gravemente, porque as escrituras estão aí. A instrução do Senhor, eu tenho certeza que você aí na sua congregação, no seu ministério, na sua igreja, você tem sido instruído, tem sido ensinado pelo seu pastor, pelos seus líderes, pelos mestres, né, da congregação. Então, se porventura você não está ainda nesse nível de maturidade, a culpa é somente sua, não é dos seus líderes, entendeu? Você não está se dedicando, você não está se voltando à palavra, não está dando a atenção devida à palavra. Isso é interessante porque, observe, uma criança, ela vai crescer naturalmente, se desenvolver naturalmente. Se ela for alimentada, se ela for cuidada, ela vai crescer naturalmente. Não é necessário dizer à criança, cresça, desenvolva fisicamente. Não, só é você alimentar, banhar, cuidar, ela naturalmente vai crescer. Então, a responsabilidade de nutrir a criança é dos pais da criança. Então, eles dão alimento, eles banham, cuidam, trocam de roupa, guarda, protege. Mas o papel do crescimento, sendo alimentado, guardado e cuidado, é da própria criança. Então, se você tem alimento sólido em sua congregação, como é que eu não consigo entender como algumas pessoas elas abandonam a sua congregação, o seu líder, o seu pastor, que ensina, né, que instrui, que cuida espiritualmente dessas pessoas, e às vezes elas abandonam ou deixam até para um lugar que nem tem instrução, que não tem nem o ensinamento que elas tinham antes. Então, não fique em busca daquilo que satisfaz o seu interesse. Porque isso é algo típico da imaturidade, da infantilidade. Sabe qual é? Eu quero aquilo que me satisfaz. Eu quero aquilo que vai me promover. Eu quero aquilo que vai me satisfazer. Não, isso é uma ação do imaturo, daquele que não é espiritual. Porque o maturo, aquele que é maduro espiritualmente, ele vai ficar onde ele é alimentado, onde ele está sendo investido por Deus para crescer e prosperar no ministério.
E Paulo, ele fala em seus Efésios, mais uma vez a fala de Paulo. Ele diz, vocês podem ser meninos inconstantes, levados em toda roda de doutrina. Pastor Ruimar Fonseca, meu amigo, lá de Brasília, da DET, que até não te abençoe, meu amigo, saudades tuas, viu? E mais um aspecto, aquele que não abandona posturas infantis na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, além dele nutrir a incapacidade de absorver alimento sólido, além também dele estar nutrindo uma instabilidade, uma inconstância emocional e espiritual, ele também vai produzir uma paralisia espiritual. Vai chegar um momento que ele não vai crescer mais, vai estagnar, porque ele vai ter a mente cauterizada. Então ele não vai mais absorver nada, porque ele insistiu em posturas infantis, ele insistiu em não crescer, em não amadurecer, e vai chegar ao ponto que ele não vai mais absorver nada, ele vai atrofiar. É igual aquele membro, se alguém pegar o membro do corpo de uma pessoa que está crescendo, e inutilizar aquele membro, ou ele imobilizar aquele membro de forma muito séria, aquele membro do corpo não vai se desenvolver. Se for um braço, vai ficar atrofiado. O outro braço desenvolve, o braço que foi imobilizado não vai desenvolver. Se for uma perna, se for um músculo, não, ele vai atrofiar. E vai chegar um momento que essa atrofia será irreversível. Então tem muitas pessoas, pastor Marcos, nas congregações que estão atrofiadas. Elas não conseguem mais absorver nada. Nós dizemos que elas estão com a mente cauterizada. Sim. Nada que você fala adianta, nada que você diz adianta. O Eterno pode falar, não vai adiantar nada. Ela cauterizou a sua mente. Então ela atrofiou de uma forma que ela não cresce mais. Não tem mais solução para esta pessoa. Ela vai viver dando trabalho para a congregação, dando trabalho para a liderança, trabalho para a sociedade, trabalho para a igreja, trabalho até para o Eterno ela vai ficar dando. Por quê? Porque a liderança vai investir tanto nesta pessoa para tentar recuperar, não vai conseguir, que vamos acabar perdendo tempo, com outras pessoas, perdendo tempo sem poder instruir outras pessoas que poderiam crescer, investindo tempo demais em pessoas que não crescem mais, porque elas desistiram de aprender, não querem absorver, não querem ser instruídas, não querem ser conduzidas ao crescimento espiritual. Exatamente. E quando chega nesse nível gravíssimo, que chega a beirar a apostasia, é quase um nível de apostasia, falta pouco para a pessoa apostatar da sua fé, o que é que acontece? As Escrituras dizem que o temor do Eterno é o princípio da sabedoria. Amém. Então, quando a pessoa chega nesse nível de cauterização da mente, ela já perdeu o temor. Ela já perdeu o temor do Senhor. Então não há mais como fazer mais nada por essa pessoa. Porque ela ouve uma boa palavra, ela tem um ótimo líder, ela tem um ensinamento consistente, um alimento sólido, ela tem exemplos na congregação, ela tem testemunhos de vida eterna, testemunho da palavra, mas aquilo não resolve, mas não adianta, ela perdeu, ela negligenciou, ela relaxou, ela se tornou relapsa. Exatamente. Então ela perdeu o temor do Senhor. Se a palavra do Senhor não faz mais efeito na vida dessa pessoa, ela está já num nível quase de apostasia, porque assim, a Escritura Sagrada é um livro prático, então se nós não vivemos o que está na palavra, a nossa vida não tem sentido, a nossa vida com Deus não faz sentido nenhum. A salvação, ela é nos dada pela misericórdia do Eterno. O Eterno foi benevolente demais conosco. Pagou um preço altíssimo para nos resgatar da maldição eterna. Mas o conhecimento, ele não é gratuito, pastor. O conhecimento não é gratuito. É por isso que Salomão diz lá, em Provérbios de número 3,13, ele diz, bem-aventurado é aquele que encontra sabedoria e adquire conhecimento. Perfeito, perfeito. E tem um texto que nós podemos também aplicar aqui em Apocalipse, capítulo 1, né? Que
Tudo bem, tá se referindo à profecia, à revelação de Apocalipse, mas a gente pode aplicar isso também aqui. Feliz ou bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras da profecia. As palavras. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia. Porque está escrito, o tempo está próximo. Então, irmãos, Yeshua disse, quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, chegou o tempo de você amadurecer. Chegou o tempo de você sair dessa posição de negligência. Chegou o tempo de você abraçar a palavra do Eterno. Chegou o tempo de você ser uma árvore frutífera junto a ribeiros das águas. Amém. Como está escrito lá no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na instrução do Eterno. Torá, a palavra ali é instrução, Torá, não é lei, é Torá. Instrução do Eterno, os mandamentos do Eterno. E na sua Torá, na sua instrução, medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. As pessoas estão buscando em nós um amparo, as pessoas estão buscando em nós uma sombra, um refúgio. As pessoas estão buscando em nós frutos de justiça. O mundo está um caos, o mundo jaz no maligno, todo mundo fala isso, né? De coisa salteada, o mundo jaz no maligno e tal, mas não faz nada para mudar aqueles que estão à sua volta. Não dão uma contribuição para o mundo, não dão uma contribuição na igreja. O mundo jaz no maligno e você está contribuindo para que o mundo se torne pior. A verdade é essa. Desculpa a minha sinceridade, mas eu quero dizer para você que você pode mudar aquilo que está à sua volta. Você pode mudar, você pode dar a sua contribuição como homem de Deus, como mulher de Deus, e restaurar, ser um cooperador da restauração de todas as coisas. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor. Vamos então caminhar para o final, vamos encerrar aqui nossa palavra nessa tarde, né? Já escureceu aqui, já está escuro. Por isso que a imagem aí está um pouco mais escura para você que está nos vendo aí, né? E a gente vai encerrar e vamos fazer uma oração também pela sua vida, uma oração pela sua família, para encerrarmos a nossa live nessa tarde aqui, já final de tarde, aqui início de noite aqui em Salvador, perto de Salvador, aqui na Bahia, para que possamos abençoar a sua vida com uma palavra de oração, tá? Então, a fala final nossa dentro dessa ministração é: abandone as posturas infantis. Cresça, é tempo de amadurecer, é tempo de maturidade, é tempo de encarar as coisas de uma forma serena, madura, espiritual. Não se deixe mover pelo carnal, não se deixe mover pelas circunstâncias humanas que te cercam ou naturais que te cercam, mas espiritualmente analise tudo e deixe-se guiar pela vontade de Deus, tá? Se Deus não lhe falar nada, não dê um passo para sair da posição, porque pode ser perigoso. Sair do centro da vontade do Eterno pode ser perigoso para a sua vida. Amadureça, cresça, contribua de forma vertiginosamente para o Evangelho, crescer de forma poderosa, ser um instrumento nas mãos do Eterno. Amém? Eu quero também aqui fazer uma propaganda aí, o pastor Ângelo que entrou aí agora na nossa live, né? Esse microfone que estamos usando aqui, de lapela, o pastor Ângelo que está comercializando. O pastor Marcos gostou muito do microfone. Esse que nós compramos aqui tem 2 metros de cabo ligado ao telemóvel. É uma qualidade excelente do microfone. Então, se você quiser, se estiver aqui no Brasil, estiver aqui na Bahia principalmente, você quiser fazer suas lives e melhorar a qualidade da transmissão, você pode procurar o pastor Ângelo Santos aí no Facebook, tá? E ele vai poder abençoar a sua vida lhe enviando esse microfone. Tem também para 3 metros de cabo, tem os materiais também para a live que ele pode também te ajudar a melhorar a sua transmissão para abençoar mais vidas, tá? É de excelente qualidade, um material muito bom, um preço acessível, muito abençoado, que vai abençoar também a sua vida. Pastor Ângelo, meu amigo, shalom, eu vou querer um microfone desse, viu? Olha aí. Ó. Vou querer, já tá tudo certinho. Tá vendo? Vamos conversar. É isso aí, pastor Ângelo. Amém? Amados, obrigado pela sua atenção. Cada um que entrou aí, que fez um comentário. Alguns comentários a gente não consegue responder
porque estamos no meio da dissertação de um pensamento, e aí vai passando aqui os comentários, a gente não pode ler todos nem responder todos, tá? Então um ou outro te responde, não é exceção de pessoas, é porque não dá para responder todos, tá? Então te para um ou outro e fala, dá uma resposta, mas obrigado pela sua contribuição, importante demais a sua contribuição, um versículo que você coloca, uma fala que você coloca aí, uma frase, um pensamento, soma muito para nós, até mesmo porque depois da live, em outra hora, a gente vai olhar, eu sempre olho os comentários, né? Respondo alguns, mesmo depois da live, mas a sua contribuição é muito importante para nós. Deus abençoe cada um de forma graciosa, te dê uma noite com sono reparador, toda a família de Nova de Paz está aí olhando, alguns conosco nessa live, cada irmão, cada irmã, diversas partes do país, do mundo que contribui aí com essa live nessa tarde. Deus te abençoe de forma graciosa. Pastor Samuel Ribeiro, Pastor Ruimar Fonseca, Pastor Dinaldo, cada um que aí nessa live cooperou conosco e participou. Deus te abençoe de forma graciosa, no nome de Yeshua, teu filho, Senhor. Irmã Marinalva, de Marechal Rondon, que o Eterno lhe abençoe, querida. Grande abraço. Amém, amém, amém. Pastor Ângelo, tamo junto, Pastor Ângelo. Benção, benção. Vamos fazer uma oração? Amém? Vamos encerrar orando nessa tarde? Amém? Aleluia. Vamos orar. Bendito és tu, eterno Rei do Universo, a tua palavra é a verdade, o teu reino jamais terá fim. Amém. Te bendizemos, reconhecemos o teu governo, o teu senhorio, a tua soberania. Tu és longânimo, benigno, fiel, verdadeiro, justo, santo tu és. Assenta-te, ó Deus, em um alto e sublime trono e governa, Pai, toda a tua criação com o teu poder, com a palavra do teu poder. Te louvamos, Senhor, porque temos vida, Senhor, em ti. A vida é uma dádiva, Senhor. Sim, Pai. Obrigado, meu Deus, porque a tua mão potente tem nos guardado. Não há méritos nenhum em nós para estarmos vivos na tua presença. O mérito é de Yeshua, teu filho, que na cruz do Calvário conquistou a nossa redenção, derramando o seu sangue e ressuscitando ao terceiro dia. Amém. Para nos dar garantia de ressurreição e vida eterna. Te louvamos, Senhor. Te pedimos, Pai, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que visualizou esta live nesta tarde. Visite cada um deles de forma graciosa, cada lar, cada família representada, cada casal, os filhos, pai, a mãe, ó Deus, visite nesta hora. Guarde, Senhor, livra, Pai, desta pandemia, livra deste vírus, livra, Pai, de doenças incuráveis, livra do câncer, da diabetes, do AVC, do aneurisma, da parada cardíaco-respiratória, livra da morte prematura, do acidente ou incidente, livra da seta maligna, livra, Senhor, teus filhos. Meu Deus, guarde com a tua potente mão debaixo das tuas asas, estamos seguros. Visite as nações nesta pandemia, visita, Senhor, a Espanha, a Itália, Portugal, a América do Norte, Estados Unidos da América, visita cada país, cada continente, visita cada cidade, Senhor, põe as tuas mãos, o Brasil, meu Deus, livra, Pai, de toda ação maligna, Senhor, abençoe, meu Deus, as nações, os governantes das nações, dando-lhes sabedoria, entendimento, justiça, equidade, Senhor, para poder gerir as suas nações, debaixo do temor do Senhor, meu Deus, em nome de Yeshua, teu filho, Pai, abençoe nossas famílias também, Senhor, os de perto, os de longe, aqui no Brasil, na Bahia, em outros estados, cidades, ó Deus, em outros países, meu Pai, ali na América, minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, meu cunhado, meu Deus, aonde houver um familiar nosso, Senhor, guarda com teu sangue, no nome de Yeshua, teu filho, meu Deus, nós cremos, Pai, que esta pandemia, ela está cessando, ela vai ser em breve desaparecer e vamos voltar à normalidade, mais espirituais, mais fortalecidos, mais fiéis e tementes ao Senhor. Meu Pai, visite nesta noite, Senhor, cada líder espiritual, cada missionário no campo de missões que tem dado sua vida para alcançar almas para o teu reino, que depende, Pai, de um sustento financeiro, que a igreja local que os enviou não está podendo mantê-los porque estão fechadas. Livra, supre, meu Deus, em nome de Yeshua Mashiach, cada obreiro, cada líder, Senhor, sua família que vive do ministério, Senhor, que vive, Pai, das contribuições, Pai, da tua igreja, como rege a tua palavra, estão em luta financeira, sem saber
o que fazer. Supre, meu Deus, com a tua providência. Porque Davi disse, eu fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Senhor, nós te damos graças, te bendizemos e te adoramos, Pai. Te louvamos, meu Deus, amanhã pela manhã, ó Deus, o pastor Marcos Luz e a irmã Fernanda estarão voltando para Maceió. Livra, Pai, no trânsito, guarde aquele veículo, Senhor. Livra, Pai, de outros carros desgovernados, de pessoas embriagadas, irresponsáveis do trânsito. Livra das setas do adversário, livra de avaria do carro, leve em paz, como em paz os trouxe até aqui, Senhor. Meu Deus, nós oramos e te damos graças por tudo, em nome de Yeshua, teu Filho. Amém. Amém. Graças ao Eterno, Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Yeshua. Só aqui um aviso para os irmãos da D Novas de Paz. Amanhã nós não teremos live à noite, tá? Porque vamos ter uma reunião também aqui em videoconferência com o presbitério da igreja, que vai ser às 8 da noite em Portugal, de maneira que amanhã, segunda-feira, de forma assim, de forma extraordinária, nós não teremos a nossa live que temos feito todos os dias, tá bom? Mas terça-feira a gente volta com a live às 8h30 da noite em Portugal. Deus te abençoe, em nome de Yeshua. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Amém.